E aí, meus amigos, como estão todos? Excelente noite para vocês. Uma bela noite de quinta-feira para todo mundo. Eu sei que as coisas estão muito estranhas no Brasil. Disso aí nós já sabíamos há muito tempo. E por essa razão a nossa luta, por essa razão a gente buscou informar as pessoas sobre o que poderia vir a acontecer a partir do momento que certo indivíduo chegasse onde chegou. Vocês sabem de quem eu estou falando. Infelizmente, hoje no Brasil a gente tem que falar em clave para que as próprias plataformas como o YouTube não venha dar um fim, né, na nossa limitada liberdade que a gente tem. Eu, dando uma sondada aqui no Twitter, me acabei deparando com um vídeo de uma advogada. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, para mim falar o nome dela para vocês aqui. Cadê? Deixa eu ver. Eu acho que o nome dela não está aqui. Doutora Caroline Siebra. Ela esteve hoje em uma... eu acho que numa... Obrigada, senador. É numa dessas comissões, né? Deixa eu ver se eu acho... É uma comissão que há de direito, não sei o quê, aí no Congresso Nacional. Comissão de Segurança Pública. Aí a audiência era sobre as prisões do dia 8, com referente às prisões do dia 8. E eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, porque ela explica muito melhor do que eu sobre o que de fato está acontecendo. Beleza? Vamos assistir e depois eu faço minhas considerações finais. O nosso trabalho árduo, que começou lá no começo de janeiro, era ir descobrir primeiro onde estavam os autos, onde era que os nossos clientes estavam respondendo. E aí a gente chegava no STF e não tinha notícias. Você tinha que protocolar uma peça com o nome do seu cliente, dizendo que queria acesso, o mais irrestrito acesso aos autos que constasse aquela pessoa. E aí eu passei uns 4 dias esperando para saber quando era que ia ser a audiência de custódia. Chegava na colmeia, não conseguia entrar. Quando a gente chegava na colmeia, era um cenário de guerra, digamos assim, porque tinha uma cabana para os advogados ficarem ali debaixo, tinha uma fila informal anotada num papel, não tinha um horário certo, como era que você ia atender, onde era que você ia atender. E aí, graças aos advogados particulares que estão aqui hoje, que a gente não tem um silêncio perpétuo. Porque segundo o ministro, quando visitou as nossas assistidas lá na colmeia, ele disse que se elas estivessem com defensoria pública, elas já estariam soltas. E aí, naquele momento, ele feriu toda a advocacia, toda a classe, e a gente não viu a OAB falar nada. Mas continuamos lutando, porque o nosso trabalho é lutar e dar voz a esse pessoal que está calado, amordaçado lá dentro. Vimos juízes que foram delegados para fazer aquele ato, e no caso da minha assistida, o juiz lia um script, ele nem decorou, ele lia mesmo. Estou aqui delegado pelo ministro Alexandre de Moraes, etc. E aí, no final, a gente fazia os pedidos dos mais diversos, pessoas que tinham comorbidades pediram pela liberação por conta das comorbidades e etc. E o Ministério Público se manifestava também lendo um script. A gente teve caso, e aí eu também tenho como... Uma leve pausa aqui para pontuar uma questão muito importante. Onde estão os direitos humanos em defesa dessas pessoas que até agora ninguém sabe por que estão presos? É um ponto importante a ser tratado. Todos nós sabemos que existem no Brasil 2 pesos e 2 medidas, né? E essa situação que está no momento, eles expressam por aqueles que têm a mesma visão de mundo que eles. O contrário não vale. Você pode ser negro, você pode ser gay, você pode ser o pobre, o que você quiser. A partir do momento que você tem uma percepção de mundo diferente da deles, você faz parte desse grupo, né? Já sabe como é que termina no final, né? Vamos continuar assistindo aqui. Provar, como disse a doutora Gabriela, que o Ministério Público nem sequer leu. Ele botou um vídeo que ele gravou sobre a fala dele. E aí a gente viu o maior absurdo e aberração jurídica. O juiz declinou a competência dele de julgar o caso, encaminhando para o STF, com base na conexão no inquérito 4781,
que é o inquérito conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, o inquérito das fake news, que foi aberto em, salvo engano, 2019, pelo ministro, na época, presidente, ministro Dias Toffoli, e ele deu a relatoria na sessão para o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem um inquérito de 2019, quando eu olhei aquele ali, eu achei uma coisa esdrúxula, porque a gente sabe que inquéritos, eles têm um prazo de 10 dias quando se tem aquela pessoa que está ali no inquérito solta. Não, prazo de 10 dias para quando se tem a pessoa presa e 30 dias para quando se tem solta. E a gente tem um inquérito desde 2019. Bom, eu acho que não precisava nem falar mais nada, né? Todos nós, os inscritos do canal, aqueles que caem aqui de paraquedas, sabem que o que está acontecendo no Brasil é uma anomalia, uma anomalia sem precedente na história do mundo, tá? Não é só no Brasil, não. Se você for fazer uma avaliação histórica, você vai ver que isso só aconteceu em situações muito tristes da história do mundo, né? Perceba, quem está falando ali é uma advogada. E aí é onde eu me pergunto, onde estão os advogados no Brasil? Aliás, onde está, né, a ordem dos advogados do Brasil nesse momento? Onde está a mídia que supostamente teriam como papel trazer a informação e a verdade do que de fato está acontecendo no Brasil? É a pergunta que não quer calar. É para que vocês entendam, e eu sei que vocês sabem disso, que o que estamos vivenciando no Brasil atualmente é uma situação sem precedente na história, repito, do mundo, tá? Não é só do Brasil. E aí um envolvimento geral. Há pouco tempo atrás a gente achava que as Forças Armadas, né, seriam guardiães da legalidade, guardiães da soberania do país e da ordem, seja ela interna ou externamente falando, né? Nós temos a mídia, né, a imprensa brasileira, a imprensa marrom, qual seu papel deveria ser de informar a população dos acontecimentos, principalmente quando a gente vê os abusos, os absurdos que estão acontecendo no Brasil, com pessoas que tenho certeza que na maioria são inocentes. São pessoas que não fizeram baderna, e tem muitos vídeos mostrando isso, né, dos patriotas apontando aqueles que estavam destruindo, que estavam depredando o patrimônio público, mas a mídia se cala. Então, você vê um conjunto de situações que faz a gente pensar. E nesses dias eu estava conversando com minha esposa e falei para ela assim, cara, eu acho que eu entrei numa depressão, sabia? Eu entrei numa depressão. Sei que me afastei do canal, acho que não era nem por medo, porque eu sei que eu sou muito solitário aqui, eu sei que se algum dia, por algum motivo, por uma opinião minha, eu for preso, eu tô lascado, porque eu não tenho um advogado, eu não tenho condições financeiras de poder me defender de nada. Mas mesmo assim, eu não sei, alguma coisa me dá coragem de poder vir aqui falar. E olha que eu sou um artista, cara, eu tenho uma carreira musical, né? Mas entendo que de nada adianta eu ter uma carreira musical e cuidar exclusivamente da minha carreira e ver o Brasil no caminho que está indo e me calar, porque certamente num futuro não tão distante eu me sentiria culpado de não ter pelo menos falado alguma coisa para as pessoas. Hoje eu tenho muita confiança em Deus e na sua intervenção neste país, no Brasil. Quando eu vejo pessoas chamando o Bolsonaro de covarde, eu não fico revoltado, eu fico triste. Eu fico triste porque essas pessoas, como por exemplo o caso do Monark e de tantos outros, o grau de analfabetismo funcional no qual esses caras estão, não conseguem ter
o conhecimento básico para enxergar que um sistema implementado há mais de 30 anos no Brasil não será derrubado com um homem só. Como eu sempre falei, Bolsonaro é um guerreiro, é um homem de coragem, é um homem que fez tudo que esteve ao alcance dele para de alguma forma esclarecer a população sobre o que de fato acontece há muito tempo e o fez. E tanto assim que hoje em dia sabemos que infelizmente, né, grupos que a gente imaginava que estariam do nosso lado, ou pelo menos do lado da verdade, ou pelo menos do lado da legalidade, não estão mais. Não estão mais, nunca estiveram. Nunca estiveram. E eu falei para minha esposa que cara, agora que eu tô pensando assim, mas é uma depressão diferente, uma depressão do tipo assim, tipo, cara, que triste, cara, o que tá acontecendo, nossa, que pena que o brasileiro, na sua maioria, não está enxergando o perigo que o país corre, né? E o quanto a gente pode ser, porque se a China, que é a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, se mantém naquela situação, o Brasil tem 205 milhões de habitantes, mais ou menos, não sei, por aí. Então é muito menos gente. Então quando você conseguir controlar, quando você conseguir aparelhar o Estado da forma como ele está aparelhado, pela esquerda, é algo de dar uma certa preocupação, né? Uma certa preocupação. Mas algo que eu digo para vocês é que não podemos perder a esperança no Brasil, não podemos perder a fé em Deus, que o Criador dos céus e da terra irá intervir. E por essa razão, a importância de ajoelhar, como que eu posso falar em português? De que nos arrodillemos, assim em espanhol, porque em português não estou conseguindo. A gente que se ajoelhar todos os dias, de manhã, de noite, agradecer a Deus pelo dia e ao mesmo tempo pedir ao Criador que intervenha nesse país lindo e maravilhoso, de um povo, na sua maioria, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem viver em um país mais harmonioso, mas que infelizmente esses caras têm um propósito, um planejamento, não de agora, né? Não de agora. Coisa ruim, tem um vídeo dele de uns 40 anos atrás falando sobre, né, os modos de poder instaurar, né, um sistema vermelho no Brasil. E ele falou que poderia demorar 30, 40 anos, 50 anos, mas teria que ser implementado nos moldes brasileiros, para que as pessoas do Brasil venham a entender ou venham a ficar submissa a tudo que de fato está acontecendo. Então, quando você vê organizações ou grupos como, por exemplo, a Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a imprensa, né, a Alta Corte de Justiça, uma grande parcela de pessoas que têm cargo eletivo, cargo político, se dobrando para tudo isso que está acontecendo, é algo de assustar, né? Mas até Jesus Cristo, né, em determinado momento da sua passagem pela terra, ele teve medo, ele teve dor, e eu creio que a gente, que nós iremos passar por isso sim, mas a gente não pode perder a fé, não podemos perder a esperança, e precisamos nos manter firme e forte e unidos, principalmente, tá bom? Um abraço para todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Desculpa que o vídeo ficou um pouco longo, né? Ficou longo o vídeo, 14 minutos. Mas eu achei importante poder falar isso com vocês. E espero que todos reflitam sobre o que está acontecendo no Brasil e não percam a esperança nesse país lindo e maravilhoso que é de todo o povo brasileiro. Um abraço, fiquem com Deus. Curtam as músicas do Veneco Brasil nas plataformas digitais. Vocês irão me ajudar, porque o YouTube, daquele jeito, né? Tá me bloqueando geral, mas tá bom. Abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.